Galerinha, bora responder essa questão aqui, ó. Tá assim, a presença de O2 na água se deve, em parte, à sua dissolução do ar atmosférico para a água, cuja constante de equilíbrio apropriada é a constante da lei de Henry, KH, né? O H aqui maiúsculo, não confundir com o KH quando o H é minúsculo, que é o caso lá de constante de hidrólise, tá bom? Isso aqui, como essa constante de lei de Henry, né, a gente não usa muito, a gente não precisa ficar tão preocupado com essa confusão não, tá bom? Para o processo de dissolução, o O2, KH é definida como constante de Henry é igual a concentração de O2 aquoso dividido pela PO2, tá bom? Pela pressão de O2, em que PO2 se refere à pressão parcial que o gás, né, pressão parcial de gás na superfície atmosférica. Letra A. Sabendo que o valor de KH para o oxigênio a 25 graus Celsius é 1,29 vezes 10 a menos 3 mol por litro ATM e que a composição média do ar atmosférico é de 78%, de gás nitrogênio, N2, 21% de gás oxigênio e 1% de outros gases, determine, nessas condições, a solubilidade do oxigênio em miligrama por litro na água é. Galera, aí você fala assim, tá, mas como assim? Eu não entendi muito bem o que ele está falando aqui, não. Basicamente, você só tinha que pegar os valores que ele te deu e substituir na fórmula. A prova da FUNORTE gosta muito de fazer isso, pegar uma lei diferente, tudo bem? Pegar uma coisa que não é tão comum, muitas vezes, ou, por exemplo, aqui está falando de solubilidade, de gás, essas coisas, que a gente tem até um certo domínio em alguma parte, mas ele trabalha com uma lei ou uma fórmula que foge um pouco do padrão, mas ele te dá a fórmula, então a dificuldade aqui a gente não tem. Por quê? A dificuldade que seria descobrir a fórmula, ele forneceu para a gente. O que a gente tinha que fazer? Pegar e trabalhar essas fórmulas aqui. Basicamente, a primeira coisa que você tem que saber é destrinchar o que é cada coisa. O K é a constante que ele falou, 1,29 aí, tá bom? A concentração aqui é a concentração molar, então a concentração em mol por litro, que é o que a gente vai descobrir aqui. Apesar que ele está pedindo a concentração em miligrama por litro, mas nós vamos descobrir na fórmula é a concentração em mol por litro. Lembra, né? Colchetes aqui querem dizer isso pra gente. Quer dizer, concentração em mol por litro. E PO2 é a pressão parcial de oxigênio. Como que a gente descobre a pressão parcial? No caso aqui, ele está falando que a composição média do ar atmosférico. A composição média do ar atmosférico, no caso aqui, é quando a gente está na composição ao nível do mar. Tudo bem? Então, no caso ao nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica de quê? De 1 atm. Tudo bem? Nós temos uma pressão atmosférica de 1 atm. Tá bom? A 1 atm, a pressão, né, vai ser 21% dela é correspondente por causa do gás oxigênio. Ou seja, 1 atm é a pressão da atmosfera toda. No caso, a gente vai ter 0,21 atm. Essa vai ser a pressão atmosférica do gás oxigênio. Tudo bem? Porque 1%, aliás, 100% é 1 atm, 21% equivale a 0,21. Se você tiver dificuldade em encontrar esse número, você poderia fazer a regra de 3 lá, né? Você poderia colocar aqui, ó, né? 1 atm está para 100%, 21% está para X. Pronto, era uma possibilidade aqui para a gente conseguir achar essa resposta, tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui agora? Né? Descobrir x aqui igual a 0,21. Aí, nós vamos lá e jogamos na fórmula lá. Beleza? Na fórmula, a constante é 1,29 vezes 10 a menos 3. No caso, a pressão está dividindo. Então, a gente passa para o outro lado, multiplica então vezes 0,21, que vai ser igual à concentração de O2. Beleza? Vai ser igual à concentração de O2. Nesse caso aqui, galera, o que a gente tem que lembrar, né? É a concentração, de novo, é medida em mol por litro. É isso que você tem que lembrar aqui. 1,29 que multiplica por 0,21, tá certo? 1,29 que multiplica por 0,21. Nós vamos achar lá, né? Vamos pegar lá e achar que o valor vai ser 0,27 vezes 10 a menos 3. Ou, né? Igual à concentração de O2. Então, nós temos aqui 2,7 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Tudo bem? Mol por litro. Se bem que não, vamos voltar aqui, ó, vamos trabalhar aqui
com o número vezes 10 a menos 3, porque aí já fica mais fácil da gente conseguir fazer umas conversões ali. Tá, então nós temos esse valor aqui em mol por litro, tudo bem? Vou escrever aqui, ó, mol por litro, tá bom? Só que a pergunta é em miligrama por litro. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o seguinte, ó, 1 mol, tudo bem? Que é o que a gente quer. Isso equivale a quantos gramas? Equivale a M, tudo bem? Pronto, tá. Aí o que acontece aqui? Vamos pegar lá e vamos fazer a nossa conta. Nós temos lá então 32 que multiplica por 0,27. Não é isso? 0,27. Tá bom? Vamos achar aqui o valor que vai ser M é igual a 8,64 vezes 10 a menos 3 gramas. 10 a menos 3 é o quê? É mili. Então a gente fala que M é igual a 8,64 miligramas. Como essa quantidade 0,27 está em 1 litro, eu posso dizer que eu tenho 8,64 miligramas para cada litro. Lembra que o 0,27 aqui é mol por litro? Ó, esse valor aqui é mol por litro. Então, como 0,27 mol, né, 0,27 vezes 10 a menos 3 mol equivale a 8,64 miligramas, então eu tenho 8,64 miligramas para 1 litro. Tudo bem? Gente, se tiver falado alguma coisa, você não entendeu, você tem que perguntar. Fala assim, então, não entendi tal parte, tá bom? Lembre sempre, gente, de perguntar. Fala assim, não entendi de onde veio o número, não entendi de onde veio essa outra coisa. Tudo bem? Vocês têm que falar, não deixem a dúvida passar não, tá bom? Retirem a dúvida aí, tá bom? Então, a resposta nossa aqui é isso. Galerinha, vamos responder a letra B. Diferentemente da maioria dos solutos sólidos, os gases se tornam menos solúveis à medida que a temperatura se eleva. Explique esse comportamento gasoso diante do aumento da temperatura. Galera, essa questão aqui, vamos responder ela diretamente e depois eu vou fazer um comentário aqui que é até interessante para vocês saberem aqui alguns problemas relacionados a isso. A resposta nossa é: os gases possuem dissolução exotérmica. Pronto, é isso. E com isso, o equilíbrio formado entre a parte solúvel na parte aquosa e a parte gasosa é deslocada para a formação de gases livres, ou seja, não misturados na solução. Pronto. Então é isso, a gente tem um gás. Se você quisesse responder, né? Você tem um gás lá X, para ficar melhor, X gasoso, em equilíbrio com X aquoso. A dissolução dos gases segue essa razão de equilíbrio, segue essa reação de equilíbrio, que tem um ΔH menor que zero. Ou seja, ela é exotérmica. A dissolução dos gases segue o equilíbrio desenhado. Você poderia escrever assim. E, portanto, ao aumentar a temperatura, desloca para a formação da substância gasosa livre, desprendendo assim da solução. Pronto, essa é a nossa resposta. Tudo bem? E aqui, galera, vem um ponto que muitas vezes a gente acaba não pensando e muitas vezes não é falado sobre o problema do aquecimento global, sobre o aumento da temperatura dos mares. Tudo bem? Que é o seguinte, se nós temos um aumento da temperatura, os gases vão ficar menos solúveis na água. Se os gases ficam menos solúveis na água, os seres que dependem de oxigênio e vivem na água vão ter um maior problema. E se a gente desequilibrar, né, tem um desequilíbrio no ambiente marinho, nós vamos ter um problema global. Por quê? Muitas vezes, né, a gente fala erroneamente, vou falar a gente como humanidade, fala erroneamente que as florestas, principalmente a floresta amazônica, é o pulmão do mundo. Né? Na verdade, as florestas tropicais elas estão muito mais para chuveiro do mundo do que para pulmão. Por quê? As florestas elas são ambientes estáveis, são ambientes equilibrados. Então, normalmente, quando ela está em equilíbrio, quando ela não está sendo agredida, ela produz o mesmo tanto de oxigênio que ela consome. Beleza? Porém, a maior parte de oxigênio vem dos mares. E se a gente começar a ter um desequilíbrio no ambiente oceânico, a gente vai acabar tendo um problema aqui na produção de oxigênio.
tá bom? Então é uma coisa que a gente tem que pensar aqui, que não é dito muitas vezes, tá bom? A gente vai retirar, vai diminuir a quantidade de gases dissolvidos ali na água. Diminuindo essa quantidade de gases dissolvidos ali, a gente vai proporcionar a formação de muito mais seres anaeróbicos do que seres aeróbicos e seres produtores normalmente, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso aqui, ok? Beleza. Respondida aqui já a letra B. Vamos para a letra C. Sendo o oxigênio uma substância apolar, ficou apoiar aqui, né? Ficou errado aí, gente, desculpa. Apolar, explique como é possível este gás estar dissolvido na água, uma vez que o composto é polar. Gente, como é que a água, sendo polar, e o gás, oxigênio, sendo apolar, eles se misturam? Aí aqui, galera, vem uma coisa interessante que muitas vezes a gente não para pensar, que é o seguinte: a interação que a gente chama de dipolo instantâneo, dipolo induzido, forças de Van der Waals, forças de dispersões de London, elas acontecem em todas as substâncias. Tudo bem? Quando a gente fala que a água faz ponte de hidrogênio, não quer dizer que a água não vai fazer DI-DI. Não é isso. Na verdade, a água ela faz DI-DI, ela faz dipolo-dipolo e ela faz ponte de hidrogênio. Por que a gente fala só da ponte de hidrogênio? Porque é a interação mais forte, é a interação predominante na água. Para não precisar falar as outras, a gente acaba entendendo que elas, né, subentendendo aqui que elas estão presentes, mas que a ponte de hidrogênio também está presente ali. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente o que essa questão quer evidenciar. Nós temos lá uma molécula de O2 que ela interage com a molécula de água. Só que como que ela interage com a molécula de água? Através das interações de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou DI-DI, ou forças de London, ou forças de Van der Waals. Tudo bem? Então é por isso que há uma interação aqui. As substâncias, todas elas se interagem, só que ela tem uma questão de predomínio. Tem uma questão de predomínio aqui, tá bom? Então essa é a nossa resposta, assim que a gente responde essa questão. Beleza? Só para a gente pensar aqui nessa questão das interações, existem algumas questões que perguntam justamente isso. Por que o formato de gotas em superfícies diferentes são diferentes? Como assim? Olha só, você pode pegar uma gota e colocar em cima de um recipiente, ela fica assim, ó, ela fica mais achatada a base. Já outros materiais que você coloca, né, você percebe que a gota fica mais esférica. Por que acontece isso? A gota ela fica em meia-lua, né? Ela fica achatada quando o material que forma a gota, ele interage da mesma forma com a superfície. A mesma coisa que a gota faz com ela mesma, ela faz também com a superfície. Agora, no segundo caso, não. No segundo caso, a gota prefere muito mais interagir entre as suas moléculas do que com a superfície. Não é que ela não interage com a superfície, ela interage. Só que, no caso aqui, as interações entre as próprias moléculas são mais fortes. Então acaba formando esse formato, né, fazendo essa forma esférica aqui. Beleza? Enquanto no primeiro caso, a interação entre as próprias moléculas da gota são praticamente idênticas à que a gota faz com a superfície. Então, é um dos motivos. Tem outros motivos, vários outros motivos aqui que vão deixar as gotas mais achatadas, mais esféricas, mas um dos motivos é isso. É a interação que a gota faz com as suas próprias moléculas, as suas próprias estruturas, e a interação que essa gota faz com a superfície. Tudo bem? Então é importante a gente lembrar que a água interage sim com a molécula de oxigênio. E elas interagem por interações do tipo de forças de Van der Waals, forças de London ou DI-DI. Tá bom? Então, respondida a questão e falado um pouquinho a mais aí sobre esse assunto. Beleza? É isso, povo.